jornalista Anderson Nascimento, no seu depoimento de memórias, revela que os clubes sociais em Sergipe, como em todo o Brasil, que sempre foram espaço de encontros da elite, no caso da cidade de Aracaju, além dos impactos que sofreram em todo o país nos anos 70, aqui eles tiveram um impacto muito especial. A década de 60 foi aquela na qual a elite de Sergipe descobriu a praia de Atalaia como um grande balneário, criou melhores condições de acesso à praia, começou a construir ali casas de veraneio e começou a migrar nos dias de lazer para aquele local. Paralelamente, os clubes começaram a se esvaziar. E também foi o mesmo momento em que a vida na cidade de Aracaju começou a se verticalizar em condomínios, nos edifícios. Começou a mudar de padrão em condomínios horizontais de casas. Com isto, as famílias tradicionais foram deixando de frequentar os clubes e se transferindo para os salões dos condomínios de luxo, para os grandes apartamentos de luxo, onde se reuniam com os amigos e faziam suas festas com mais privacidade. Foram se divertir nos finais de semana na praia de Atalaia, distante do centro da cidade de Aracaju, e não mais necessitavam das piscinas dos clubes sociais, notadamente o Yacht Clube de Aracaju e a Associação Atlética de Sergipe. Os restaurantes desses clubes também foram perdendo espaço para os restaurantes de shopping center que começaram a aparecer na cidade. Todo esse processo causou um impacto muito grande no próprio trabalho dos colunistas sociais. Agora, não era mais nos clubes que eles encontravam a principal fonte de informação, matéria-prima das suas colunas. É muito importante esse depoimento de Anderson. Vamos ouvir. O militar que frequentava o Yacht Clube era o militar de capitão dos portos, né? A Atlética era os militares que frequentavam a Atlética eram os militares superiores do Exército. Só tinha Exército, capitão, tenente, capitão, certo? Era Atlética. Marinha, Iate. E havia o clube. Aí vamos mais, porque a sociedade estava toda também dividida. Havia o clube dos oficiais das Forças Armadas, o clube dos oficiais funcionava onde funcionou a delegacia do trabalho por muito tempo, ali num prédio na esquina da João Pessoa com a igreja, a oitão da igreja São Salvador. Ali funcionavam os oficiais. O clube dos médicos era clube de reunião mais interna, era aqui na Atalaia. Estava aqui na Atalaia, deixa eu lhe colocar mais ou menos assim, quase de frente das estátuas da formação da brasilidade, né? Mas você tem mais lá no centro, tudo estava convergia para o centro, né? Para o iate só ia quem tinha carro, só quem ia quem tinha automóvel, né? Que era distante. A Associação Atlética, a turma ainda ia a pé e carro de praça, que era o antigo táxi, né? Quem tinha carro de aluguel ia para a porta do clube, ficava lá.
né, esperando o fim da festa. Ou levava e ficava esperando. Eu acho mesmo que se restringia ao IAT e à Associação Atlética. Vamos dizer assim, os personagens da coluna social estavam nesses ambientes. E a coluna social do mais high society ainda foca o espaço do Yacht Club. Né? Quer dizer, então, você tem aí. Eu penso, não, eu afianço que nessa quadra da vida, né, o foco maior estava. Quem produzia as notícias para a coluna social estava ali naquele ambiente. Não que isso necessariamente dissesse que toda notícia do High Society estava naquele dia fazendo festa no iate, daquele dia fazendo festa na, na associação atlética, né? Mas eram as pessoas, eu me refiro às pessoas que transitavam, faziam parte desse contexto social, desses clubes, né? Originária desses clubes, era o produto era o produto da coluna social. Aí você tem o espaço do restaurante, salvo engano, era no segundo andar. Porque no primeiro andar eram consultórios, vamos lá, térreo era galeria, no segundo andar eram consultórios médicos, uma outra repartição. Eu me lembro bem que o Instituto do Álcool e Açúcar funcionava numa ala do prédio. Acima desse andar estava o restaurante. Era o espaço exatamente que se abria para a piscina do hotel. E acima desse espaço tinha um espaço de convenções, certo? Onde se reuniam, acho que era o terceiro andar, se reunia clube de Rotary, pelo dia, os rotarianos sempre se reuniam pelo dia, clube de Lions à noite. Isto é, os clubes. Rotary Clube de Aracaju só tinha um, né? E Lions Clube de Aracaju. E depois, com a divisão do Lions, veio passar a ser de Aracaju Centro. Mas Lions Clube de Aracaju era reunião dia de terça-feira, à noite, né? E acho que o Rotary era quarta-feira, meio-dia, por aí. Né? Então, e aí festas, mas para convenções. Para convenções, ela sabia, mas para convenções. Porque as festas mesmo, aí vem o problema. Que as festas de debutantes, por exemplo, era Iate Clube de Aracaju. Era a Associação Atlética de Aracaju. Essas grandes festas de formatura. Festa de formatura de direito até os anos 64, 65, por aí era a Associação Atlética. Depois que já vem no final dos anos 60, já vem para o IAD. Havia disputa entre os dois ambientes, não é? Talvez também pelos valores que eram cobrados. E as formaturas se davam por aí. Porque, na verdade, até os final dos anos 80, anos 90, as festas das meninas que faziam 15 anos eram realizadas nas suas próprias residências, nos seus próprios palacetes. Assim, se fosse nas residências, nos casarões. Okay? Então, aí aí tinha a motivação, se dava a motivação da coluna social também por aí, porque o
o foco do colunista estava também em cima dessas festas de 15 anos, não é? O que iria acontecer nessas festas de 15 anos, tal coisa, que ainda não havia casa de festa. Ainda não havia casa de festa. Algumas festas raras e poucas nesses ambientes do Yacht Clube e da Associação Atlética, mas a sua grande maioria eram exatamente realizadas nas residências das moças. E aí é que era aquele grande problema da turma que não era convidada e que ficava no sereno, né, para ter aquela oportunidade de entrar nas residências, nas festas. E, às vezes, as meninas até eram proibidas de convidar a molecada, não é? Quer dizer, seus colegas, às vezes colega de turma, colega de coisa, porque pela antipatia que a mãe tinha com o rapaz, com o menino, o rapazinho, e dizia, olha, faço sua festa de formatura, mas não convide fulano de tal. Era dessa razão. Então a menina ficava chorosa, coisa, tal, porque era o amiguinho que não ia para a festa, era o namoradinho que a mãe não queria, mas de qualquer jeito assim dava um jeito para que aquela moçada entrasse, né? Tinha acontecimentos assim até que depois quando o fornecimento de energia, tudo a sociedade é bem interessante, a vida social é notável, né? Quando a empresa de energia estabeleceu que o contador ficasse do lado de fora da casa, tal coisa, para que o contador fosse medição do consumo da energia e que estabeleceu também o interruptor ali para apagar a luz da casa toda, a turma usava isso para poder entrar na festa. Né? Então, alguém chegava lá, dava o interruptor, faltou energia, aí o dono da casa ficava preocupado, vinha para a rua, tal, coisa, e quando via era o interruptor. Mas nessa aflição, nesse negócio, os meninos já estavam lá na mesa de doce, comendo salgadinho e os docinhos. Né? Isso aconteceu. E também tudo de paletó e gravata. Né? Não se admitia a festa de 15 anos que os meninos não tivessem de paletó e gravata e as mocinhas bem vestidas. Não existia isso. Não. O traje era exatamente um traje bem formal, né? O cara já saía de casa predeterminado para ir para a festa. Já saía sabendo que tem o acesso para a praia, o acesso para a atalaia. Esse é um fator também, um dos fatores, porque até então, não é? A praia era consociada com os clubes. Se ia para a praia, que era a Praia Formosa, a Praia 13 de Julho, ali entre o iate, pense hoje, que é aquele Apicum, né? entre o iate e o Tramandaízinho, vamos lá, que tem o Tramandaízinho e o Tramandaí. Os esgotos hoje, né? O Tramandaízinho era aquele que passa, aquele esgoto hoje, que passa na frente do posto Aracaju, o edifício Otávio Penal. Início do calçadão de Viana. Calçadão de Viana, que foi o primeiro prefeito a construir calçadão para que as pessoas pudessem praticar os seus esportes. Foi o prefeito Viana de Assis. Né? Então, ali era aquela praia onde sempre tem uma reta escavadeira dragando o esgoto. Ali era a praia. Né? Era tudo areia, alva, areia de praia mesmo. Se praticava futebol pelada ali e as famílias
dessa sociedade daí frequentavam essa praia. Era a Foz do Rio Sergipe. Não chegava, não chegava lá, não. Ficava ali depois. Ela se expandiu mais um pouco para a área das Quatro Bocas, que era o Tramandaí, né? Hoje é outro esgoto. Né? Quer dizer, então, ali que foi exatamente o palco, essa região que eu estou citando, foi o palco da resistência de Maynard, da presunção da revolta de Maynard, de que as forças federais viriam de navio pelo mar para abafar a sublevação de 13 de julho de 1924. Então, ali era a Praia Formosa, que depois veio a ser Praia 13 de Julho, em homenagem a esse movimento militar que deu início ao tenentismo no Brasil. Ali, né? Então, Atalaia era uma praia de veraneio, de difícil acesso, muito distante, só quem tivesse carro que vinha para a Atalaia. Era ruim, porque essa estrada vinha lá por trás, pelo Grajiru, passava hoje aí nessa região do Shopping Jardins, entre uma estradinha. Depois é que construíram uma ponte de madeira ali. A ponte primeira que era a Ponte Camelo. Camelo foi uma ponte em arco, feito aí, foi feito um arco passando de mais ou menos onde tem a sede ali para o outro lado. Existem até ruínas dessa ponte lá. Então, era uma ponte em arco, bem alta. E por força de um cálculo errado de engenharia, essa ponte ela ficou como um dormendário, de Ponte Camelo, né? Chamava de Ponte Camelo. Ponte Camelo para lá e para cá. Até que essa ponte foi condenada e construiu-se outra. E agora e aí quando, mas assim, o acesso. Aí o acesso você ir, eu sei que eu fui muitas vezes, saía aí pelo fundo vamos dizer, hoje mais ou menos na Avenida Alvieiro Teixeira, no fundo da cimenteira, certo? Você vinha de lá, da cidade, cortando assim, era tudo cheio de mangue, de viveiro, de salinas, né? E passava naquele fundo até alcançar essa ponte. E depois se ia também e se chegava até próximo do Palácio de Veraneio do governador. Você não ia de carro até a praia, até o oceano, não. Ia, se chegava por ali, porque ali era tudo areia. A estrada acabava praticamente ali. Aí você puxava na perna, dali, mais ou menos, pela parte do fundo do palácio. Você puxava na perna até o oceano. Era uma caminhada grande. E ainda tinha uma duna, mais ou menos onde tem o terminal de integração ali, tinha uma enorme duna. E tinha uma barreta. Essa barreta ainda dá dor de cabeça aos prefeitos desse lugar, porque sempre tá enchendo ali, tem problema de alagamento ali naquela região da fronte de um posto de gasolina que tem ali, né? Da Petrópolis por ali. Tá, né? Aí, quando o governador Leandro Maciel constrói a primeira pista de Aracaju até a Atalaia e constrói o balneário de Atalaia, onde hoje está o McDonald's da Atalaia. Né? Então,
ali era o balneário, que até ali era o ponto onde aí sim, aí demoliu a, a duna, afastou a duna para poder abrir a passagem, né? Porque essa burguesia que frequentava o Yacht Clube, né? Essa burguesia tinha casas para o veraneio na Atalaia, que ia, até mesmo antes dessa pista, tinha casa, com as casinhas de supapo, de burguesão daqui da cidade, mas se submetia aí com a família lá para essa parte aí. Era em torno de um cassino que tinha, uma pracinha que chamam Paz, Almirante Paz, qualquer coisa assim. Tem uma pizzaria na esquina, um V, que você vai, tem a parte que você vai para a praia e tem a parte que você vai para o aeroporto. Tudo gravitou, tudo gravitou em torno do poder. Então, quem teve condições de construir as suas casas, ricas ou médias ou pobres, construiu ali. Então, ali até uma ou outra casa assim também nessa parte chegando ao posto de gasolina. Na Atalaia, exato. Que aí tem o Apicum da Maré, que era chamada aquilo ali. Então, ali a maré enchia, havia até um trampolim em frente havia uma quadra de esportes nessa pracinha, né? onde o senhor Godofredo Diniz Gonçalves, lá na primeira gestão dele como prefeito de Aracaju, em 1940, na década de 40, final da década de 40, 41, inaugurou os Jogos de Verão. Esses Jogos de Verão eram realizados nessa pracinha e eram praticados todos os tipos de esportes, com a maré cheia. Então, a maré cheia era navegável ali, de canoas, de coisa, a prática de esporte ali na frente, onde hoje tem um mangue fechado, e um de barco também, acredito que sim. Não é? E aí você tinha um trampolim, inclusive havia o trampolim ali. Aberta essa estrada, essa pista, vai até o balneário. No balneário, quando você chegava, fosse de ônibus ou fosse de carro, de ônibus era praticamente obrigatório, porque você não vinha nu da cintura para cima dentro do ônibus. Certo? Você tinha que vir vestido e limpo de areia. Tinha no balneário, tinha uma bomba de poço artesiano, daquelas bombas de supapo, que você, aquele movimento, e se limpava. Havia camarinhas no balneário que você alugava a chave e botava a sua roupa ali e ia para a praia de short. Né? As mulheres também faziam a mesma coisa, se trocava de roupa ali, tinha os ambientes para se trocar de roupa, tudo bem organizado. Bem organizado, bem policiado. Tudo, né? E aí, concomitantemente a isso, a explosão da indústria automobilística, a chegada do Fusca. Então, todo remediado comprou um Fusca e ia para a praia. Quer dizer, então, essa turma frequentava muito os clubes, porque não tinham outra opção de lazer, né? Então passaram aí para a praia. Essa do caranguejo, quer dizer, o caranguejo também surge aí, essa grande procura pelo caranguejo surge nos barracos, eram os barracos de palha, cobertos de palha, mas eram aquelas cozinhas deliciosas de peixes, de camarões e tal, e o caranguejo. Então aí se desenvolve a praia. Começa a matar os clubes, mesmo os clubes com as suas piscinas. As pessoas frequentavam a praia dia e domingo. Domingo era o ápice do aracajuano de ir para a praia, era
era no domingo. Talvez, acredito que também passa por aí. Paralelamente a isso, vêm os condomínios, né? Quer dizer, vem os, as casas dos burgueses que tinham piscina necessariamente não influíram para a queda dos clubes, porque esse tipo de burguês raramente ia para o clube, entendeu? Não era aquele que frequentava o clube, né? Esse que tinha piscina em casa, ele construiu a piscina para o seu próprio lazer interno com a sua família, não ia para outros ambientes. Né? Mas aí também demorou muito a se chegar os edifícios com piscina, também tem esse outro fator, né? Os edifícios com piscina demorou. Então eu acho que tem alguma influência e mesmo a própria transformação social. E eu continuo a dizer, a chegada do shopping também. Então, a turma deixou de ir para o restaurante do iate, que sobreviveu, a Atlética caiu literalmente, né? Caiu em tudo, porque ela foi massificada e depois foi destruída, caiu, literalmente, caiu em tudo. Né? E o iate sobreviveu. Mas as pessoas que frequentavam, a não ser aquelas pessoas tradicionais que ainda vão para os restaurantes do iate, mas o grande público do iate migra para o shopping, principalmente para o shopping Rio Mar, que está mais próximo ali daquela região. Quer dizer, então você já vai. Quem fazia suas refeições aos domingos, aos sábados e aos domingos nos restaurantes do iate, certamente passaram a fazer também no shopping. Essa é uma visão que eu tenho, porque acontece comigo. Eu ia sempre para o restaurante do iate, mas depois do shopping, eu fiquei uns 20 anos, ou mais do que isso, uns 25 anos por aí, que não, não fui mais a restaurante do iate, porque eu tenho uma diversidade de opções, né, nos restaurantes do shopping. Quer dizer, o shopping foi uma revolução também dentro desse campo.